Oi! Deu certo. Fiquei com Então medo aqui de eu não vamos. achar onde é que colocava, mas deu tudo certo. Oi, gente, Então boa vamos noite, lá. viu todo mundo aí? Thaís, eu tô te ouvindo muito baixinho. Muito baixa, né? Agora sim. Uhum. Eu sei como é. Deixa eu ver. Gambiarras, né? Eu não queria usar o óculos, mas vai ficar assim. Vamos assim mesmo. Aham. Então tá. Então, vamos começar, gente. Vamos entender um pouquinho aí desses perfis. Vamos falar desses traços de personalidade. Todo mundo fica curioso, né? Então, assim, ó, para começar, boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos, tá? Quem for tendo dúvidas, vocês podem mandar, tá? A gente vai responder. Então, eu vou apresentar a Thaís aí, quero que ela mesma se apresente para vocês, tá? Fala aí, Posso Thaís. então? Pode. Bom, como vocês já sabem, meu nome é Thaís. Eu sou psicóloga, tal como a dona Pamela. E eu também trabalho com relacionamentos abusivos, assim, mais ou menos uns 5 anos, né? Eu tenho 28 anos, sou sobrevivente de um relacionamento abusivo e encontrei a Pamela nesses cursos da vida que só a internet e a pandemia puderam oferecer, porque imagine só, eu jamais iria encontrar com Pamela em outro lugar se não fosse pela internet. Estamos conectadas Exatamente. aqui pelo Brasil afora, muito longe, gente. Você é do Rio de Tô Janeiro, muito né? feliz. Sou do interior do Rio. Tô muito feliz de estar aqui hoje, de poder compartilhar junto com a Pamela esse assunto Eu tão que importante que agradeço. Eu que agradeço, viu, Thaís? Eu sei que é um assunto tão delicado, tão importante, e eu chamei aqui para você dividir também, não só, né, os conhecimentos teóricos aí sobre esses perfis, sobre essa história, mas também para contar um pouco da sua. Então, assim, é uma intimidade. Então, eu valorizo muito a sua coragem de dividir. De uma mulher que, né, como você falou, sobrevivente, tá? Que às vezes é taxada de boba, de trouxa, que se culpa. Então, a gente já começa falando um pouco desse estereótipo, né? Desse preconceito, dessas falas de brincadeira que as pessoas gostam, né? Tá nisso porque quer. Então, tem alguns relacionamentos que as pessoas vão ver ali, né? Que tem um abusador muito nítido, que a gente só reconhece quando tem uma agressão física. Então, aquele que proíbe. Tem aqueles bem sutis, né? Que parecem uma gentileza. Então, assim, hoje a gente não vai falar desses perfis do abusador, né? Mas sim dessas pessoas, principalmente mulheres, que eu vejo, Thaís, que parece que a gente sente assim que ela tem uma predisposição para entrar nesses relacionamentos. Eu achava que era uma questão só de sorte mesmo. Nossa, essa não deu sorte. E a gente vê que não, né? Que isso tem a ver sim com o perfil e traços da própria personalidade que foi sendo criado, com as vivências, a história dessas pessoas. Isso vai interferir também nisso. E até eu comentei com a Thaís, né, a gente falando em particular, que me chamou a atenção que a gente vai falar aqui mais ou menos de dois, tá? Pessoas, perfis, e a maioria deles sequer não tem cura. Então, existe uma questão que a gente tem que administrar. Se eu sou uma pessoa que tem uma tendência, assim, se eu estou vendo meus padrões assim, então eu tenho, né, que procurar realmente uma ajuda. Então, assim, vamos começar, né, falando um pouquinho aí resumidamente, mas eu quero que você então comece falando um pouco da sua história, porque a gente vai traçando esses perfis com a minha história e a sua, que a gente fala que encaixa um pouco nesses perfis, né? não é? Então vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa, uma menina, que gostava muito de histórias, de contos de fada, de novela, de música romântica. Mas eu também fui uma criança que cresceu numa casa meio disfuncional, uma casa meio tóxica. Então começaram a existir carências desde quando eu era pequena, e essas carências foram se acumulando até eu chegar na fase
da adolescência, que é uma fase tão importante quanto a infantil de se criar uma personalidade, né? De ter um perfil, de criar o seu perfil, né? O seu caráter e suas virtudes, começa na infância e termina de se consolidar na adolescência. Enfim, quando fiz 14 anos, conheci a pessoa abusadora. Ele foi meu primeiro namorado. A gente namorou por um tempo. Não foi um namoro lá dos melhores, mas eu também não tinha nenhuma referência, eu não sabia o que era se relacionar. Passou-se o tempo, eu resolvi terminar, também descobri uma traição, e enfim, eu falei, sou muito nova para isso, então não quero, não vou me envolver com isso agora. E fui viver minha vida. Eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. E o tempo passou. 2 anos passaram, faculdade, um relacionamento muito estável com o rapaz do ônibus. A gente namorava dentro do ônibus. Eu descia do ônibus, eu estava solteira, eu subia no ônibus, eu estava namorando. Uhum, travou aqui pra mim também. Você voltou? Voltei. Beleza. Eu estava na parte da história do ônibus. Então, era aquilo. Era maravilhoso, mas eu queria algo mais. Porque, né? Eu tinha uma leve tendência a estar dentro de relacionamentos ou estar apaixonada por alguém. Eu tinha essa necessidade de estar apaixonada e na maioria das vezes eu ficava apaixonada sozinha e sofrendo. Então eu estava tendo uma necessidade um pouco maior, uma necessidade dessa situação com um rapaz que ele não estava me oferecendo. E eu tinha voltado às boas a conversar com o abusador, porque nós éramos amigos e convivíamos no mesmo grupo de adolescentes. Ele tinha pedido desculpa por tudo que ele tinha feito e eu falei, ok, vamos ser amigos. E aí, um belo dia, o rapaz do ônibus me dá um bolo e eu fico um caco, porque eu levei um bolo do rapaz do ônibus e vou conversar com ele. Não, a gente já estava conversando, aliás. E ele me diz assim, Thaís, se eu fosse esse cara, eu não faria isso. Porque eu te perdi uma vez e eu não sei. E eu sei, né, o que é ficar sem você. Eu falei, puxa, Pronto, ele né? realmente mudou. Ó o Ele golpe. realmente mudou, ele mudou. Só que o sinal já estava aí na minha cara, mas eu não tinha interpretado isso como sinal. Né? Como eu falei a vocês, nós éramos amigos do mesmo grupo. E tinha uma garota no grupo que gostava dele. E ele tinha falado que ia ficar com ela uns dias antes de falar isso pra mim. Veja bem, gente. Eu sabia disso. E ainda assim, eu acreditei que ele tinha mudado, né? Uma pessoa que faz isso não mudou. E a partir daquele dia, tudo começou a ficar muito nebuloso. Porque a gente começou a namorar, acho que uns 4 dias depois eu fui, terminei com o menino do ônibus, fiz uma presepada do cacete no shopping, falei que não era ele, que era eu, que não estava dando certo. E comecei a namorar nesse mesmo dia que eu terminei com o menino do ônibus com ele. E a partir dali, a Thaís mudou. Né? Eu fui começando a deixar de ser quem eu era, fui começando a deixar que ele dissesse para onde eu podia ir, que roupa usar, que jeito usar meu cabelo, que cor pintar as minhas unhas, que forma fazer minha sobrancelha, e a mãe dele é quem fazia essa parte da estética, tá? E as coisas foram indo. Eu era acusada de traição todos os dias, enquanto eu voltava da faculdade. Então, eu voltava da faculdade chorando, implorando para que ele não falasse isso, porque era uma inverdade. E todo dia era isso. E eu cansada, cansada, já não sabia mais o que fazer. Eu só podia ir na igreja, porque era o único lugar que eu podia ir, que eu tinha amigos, porque ele tinha cortado a minha amizade com todas as pessoas, inclusive os amigos da adolescência, que éramos amigos juntos. Eles deixaram de falar comigo, mas continuavam falando com ele. E, enfim, eu fiquei completamente fechada no mundinho dele. Era casa, faculdade, casa, minha casa, casa dele, e casa, igreja, né? Que era onde a gente ia junto.
Ele tirou todos os pilares, né? E foi passando. E eu sempre quieta, eu sempre fechada, porque eu não sabia se eu podia falar, se eu não podia falar. Porque qualquer coisa ele ia brigar, ele ia me chamar de estúpida, de grossa, ia falar que eu não tinha que estar fazendo faculdade de psicologia, ele ia falar que eu não merecia estar ali. E aí tudo que eu queria era evitar a confusão, então com o tempo eu fui ficando cada vez mais quieta, mais calada, sem falar nada. Até que um belo dia ele resolveu me descartar, né? Ele disse que não ia mais continuar comigo, porque eu olhava para as outras pessoas na rua. Foi uma briga bem intensa, foi um dia antes do meu aniversário. Ele passou o meu aniversário sem falar comigo, eu fiquei um caco arrasada, mas ele encontrou comigo na rua e fingiu que não me viu, né? Me cumprimentou muito mal, muito mal. E aquilo acabou comigo. Eu tava com uma amiga na época e ela, o que que tá acontecendo, Thaís? Por que você não me falou nada? Eu falei, é porque vai resolver, a gente vai voltar. E dito e feito. No outro dia ele pediu para voltar comigo. Passado-se um mês, ele resolveu fazer o descarte definitivo, resolveu terminar comigo. Disse que estava terminando comigo porque eu não deixava ele falar com os amigos dele, eu não deixava ele ter tempo com os amigos dele, ele não deixava eu ficar com a família dele, eu controlava o dinheiro que ele recebia e que eu era uma pessoa muito ruim para estar com ele, que era melhor eu ficar longe dele. Eu desliguei o telefone. Primeiro ele disse que ia terminar comigo por mensagem. Eu não aceitei. Eu achei que foi desrespeitoso comigo, com a história, enfim, né? Ainda estava apaixonada. E desliguei o telefone, não tão desolada quanto a primeira vez. Porque assim que ele desligou o telefone, eu falei, não, peraí. Quem não sai com os amigos sou eu. Quem não fica com os pais em casa sou eu, porque eu tenho que estar lá todo dia. Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Eu não sou. E aí, a partir daquele dia, eu falei, não vou mais sofrer por ele. Eu não quero mais sofrer por ele, porque não é isso. Ele terminou comigo falando várias mentiras e eu não quero essas mentiras mais. E a partir daí foi reconstruir, né? Puxar os caquinhos, fazer tudo aquilo que eu queria fazer, que eu não podia fazer porque ele ia colocar algum empecilho, né? Tive várias experiências maravilhosas até ele tentar se reaproximar, dizendo que não conseguia mais. Quando na outra história triste, né? Que não conseguia mais carregar o que ele tinha feito comigo, que ele tinha que pedir perdão a mim, e que não sei o quê, enfim, né? Eu falei que ele era um hipócrita e bloqueei. Não, não bloqueei ele. E falei que não ia responder mais, enfim. Nunca mais falei com ele, né? Demorei um tempo para bloquear ele de todas as minhas redes sociais, mas está bloqueado e sigo feliz, sem saber notícias, sem saber de nada. Que bom, né, Thaís? E a sua história, mulher? Me conte. Olha, eu tenho várias, viu? Tenho várias delas. Então, assim, primeiro começa, quando hoje já eu analiso, fica muito claro o meu medo de abandono. Então, isso vem da minha história de vida, né? Que meus pais se separaram muito cedo, eles tiveram que cada um seguir, né? Eles mudaram de cidade, literalmente, e eu, como criança, interpretei aquilo como abandono. Hoje eu entendo perfeitamente que eles não me abandonaram. Foram situações da vida que eles estavam passando que foi necessário. Mas eu ali, criança, não tinha esse emocional e interpretei abandono. E esse abandono, para mim, era muito real. Então eu ficava o tempo todo questionando se eu era amada ou não. Então por muito tempo eu vim seguindo, né? E aí eu passei, né, a esse medo, essa criança minha aí ferida, abandonada, eu fui transferindo ela para os relacionamentos. Então, já que meu pai, né, ele não podia me dar esse amor, ele não me deu, eu tô confusa, alguém vai ter que me amar. E aí eu fui, né, igual você, com muita intensidade em todos os meus relacionamentos. Então, eu mal conheci, eu já estava apaixonada, assim, e o pior, já estava sofrendo, né, com medo de ser abandonada. Então, assim, a pessoa não precisava oferecer muito. Ela podia só me jogar qualquer migalhinha que já estava bom para mim, porque eu já sentia ali um apego. Então, esse apego muito grande, essa intensidade, esse medo de abandono, ele me trouxe relacionamentos muito ruins, em situações também muito constrangedoras na minha vida, tá? E eu falo de relacionamento, gente, mas isso engloba toda a minha vida. Carreira, minha vida, né, com as amizades,
o meu amor próprio. Então, assim, cada investimento que eu tinha nos meus relacionamentos, com toda aquela intensidade, eu já ia morrendo de medo daquela pessoa me deixar. Então, ela não precisava fazer muita coisa. Eu já aceitava o pouco, estava ótimo. Sim. Então, vocês imaginam, a pessoa, né? E aí eu fui desenvolvendo algumas crenças como não tenho sorte no amor, Eu tenho dedo tenho podre. dedo podre. E aí a gente brinca muito, né? Eu lembro que eu e minhas amigas brincavam bastante disso. Então elas falavam, não, você não tem sorte mesmo, você é trouxa. E a gente acreditava, né? E foi acreditando, formando. Então eu cresci acreditando que eu, Pamela, sou assim e nasci para ser assim. Pronto. Porque parecia que os fatos me provavam também isso. Exatamente. E aí, né, depois de muita terapia, claro, né, a gente vai analisando alguns fatos, né, que vai ficando real. Como, por exemplo, eu sempre falei que eu fui abandonada pelos meus pais. Até eu compreender que eu interpretei que eu fui abandonada. Tá? A coisa já começa a mudar. Então, opa, não houve um abandono. Não teve falta de amor, eu acreditei. Aí isso gerou muita insegurança. Então, eu vim repetindo Exatamente. padrões de insegurança. E como é que eu fazia para não deixar essas pessoas me abandonarem de novo? Porque eu já fui abandonada lá, né? Então, o maior medo que eu tinha era de ser abandonado de novo. Então, eu fazia de tudo pelo outro. É porque eu era uma pessoa muito boazinha, incrível, né? Não. É porque era o meu jeito de ganhar algo em troca, né? E aí a gente entra em um perfil, né, de codependência. Por quê? Que tipo de gente que eu preciso envolver, né, para que eles me dão isso? As pessoas problemáticas. Porque uma pessoa super bem resolvida, um cara bacana, eu não precisava fazer nada por ele, né? Vamos pensar. Agora, um cara todo problemático, eu iria, né, demonstrar o tempo todo coisas para ele, e ele ia falar assim, nossa, você é incrível. Então eu cansei de ouvir isso, nossa, você é muito incrível, você é isso, você é aquilo, e eles fazendo, né, o que quiser lá comigo. Porque isso já estava bom para mim. Então era uma troca, né? Então eles tinham uma dependência, todos eles eram, né, de certa forma, ali tinham uma certa dependência, eram pessoas emocionalmente instáveis, problemáticas. Então, esse era o perfil. Por isso que eu tinha, né, a famosa Tenho o Dedo Podre. Porque era esses perfis que eu me atraía, porque eu sabia que ali eu poderia ter alguma coisa. Porque os caras top, as pessoas resolvidas, eu não tinha chance, porque eu não era muita coisa, né? Eu já fui abandonada pelos meus pais. Quem é que ia querer? Será? Então, olha, olha, Gente, olha a concepção de autoestima. Então, eu tinha que escolher inconsciente, né? Claro, né? Que eu olhava lá e falava, eu quero esse problema. Parecia, viu? Que era assim. Mas não, viu, gente? Era geralmente inconsciente, eu juro. parece. Era Geralmente inconsciente parece e eu muito. atraía, né? A minha insegurança, eu emanava de segurança, então eu atraía pessoas inseguras também. Porque, vamos imaginar, se eu tô num momento da minha vida super segura, muito bem comigo, eu não vou querer uma pessoa que não tá um problema pra mim, não vou. Então, assim, se eu me sinto que eu sou mais ou menos, então eu vou querer um ali, né? Eu me sinto mais confortável nesse aqui, e a gente se unia. Eu ouvi essa frase e ela me doeu muito quando eu ouvi, mas ela fez muito sentido. Alguns relacionamentos meus era como se a gente juntasse sintomas. Eu ia com o meu sintoma de abandono, o outro ia com o sintoma dele de carência, a gente juntava e fazia uma doença. E era relacionamentos doentios. Sim. Né? E hoje na clínica eu trabalho realmente abordando muito essas questões de relacionamento, tudo que envolve, né, a amor próprio, a sua visão de si. Eu vejo muito isso, né? Tem muito, muito. Então essas crenças elas são aí. Então eu fico pensando, nossa, imagina se eu não tivesse parado para analisar, eu teria até hoje acreditando que sem querer eu só atraio essas pessoas. Não. Enquanto eu não entendi que eu tinha que me modificar, eu não tinha capacidade de atrair nada. Uma pessoa bacana, ela quer uma pessoa bacana. Então, eu tava atraindo, então, se você que tá vendo essa live, cara, eu só atraio esse tipo de gente. Então, quer dizer que você tá sendo assim de alguma maneira. Alguma coisa, se você tá atraindo esse tipo de gente, então você precisa arrumar alguma. Tem algo pra você se resolver aí. E eu achava, mas não é. Cara, eu sou uma pessoa incrível. Eu faço tudo para esses caras, eu sou a fiel, eu sou não sei o quê. E eles falavam, né? Pô, você é isso, aquilo, cara. Então, o problema é ser bom demais, então, mano. Porque eles falam, enumeram várias qualidades e me traem. Várias qualidades e me abandonam. Várias qualidades e mentem. Então,
O problema tá aí. E já teve até uma fase que eu tentei, falei assim, agora eu vou lascar com tudo. Então, agora não tô nem aí pra ninguém. Só que não faz parte de mim, né? E aí ia contra os meus princípios, eu me tornava incoerente comigo, gerando ainda mais sintomas, mais transtorno, mais ansiedade e mais problema. Então, assim, é muito difícil entender tudo isso. Por isso que eu falo, gente, tem que buscar ajuda, né? E eu falo o quê? Claro que eu vou levar para terapia, né? Mas existe curso, existe pessoas realmente que podem estar falando de você e não só julgando tudo. Enquanto eu não entendi, eu estava vivendo em ciclos. Sempre era ciclo, gente. Então, se você está vendo a sua vida viver em ciclo, quer dizer, tem alguma coisa, eu preciso destravar alguma coisa. Então, assim, foi muito sutil algumas coisinhas, né, que eu fui pegando e outras muito difíceis. Eu gosto de usar uma frase assim, que a gente percebe quando a coisa tá ruim, quando a gente tá lá no fundo do poço, né? E por várias vezes eu ia saindo ali, escalava o poço, caía de novo. Escalava, né? Já teve vezes que eu cheguei até no topo ali, e o que aconteceu? Eu não tinha preparo nenhum para sair do fundo do poço. Eu ia para onde? Eu só me reconhecia em movimentos problemáticos, em pessoas problemáticas. Quando olha pra você ver o tanto que é engraçado. Quando eu conhecia pessoas, né, que eram os perfis que eu tanto queria, né, os caras bacanas, a leveza, era sem graça. Porque eu não me reconhecia ali. Cadê o caos? Cadê o caos que eu vivi nele? Então, assim, hoje eu tenho um trabalho, né, que eu falo que eu gosto de trazer, puxar as pessoas do fundo do poço para levá-las para os novos passos. Porque foi isso que faltava para mim também. Tinha vezes que eu até pulava, sair do fundo do poço, mas e depois eu não sabia o que fazer, caía de novo lá. Tava lá de novo. Eu não tinha nenhuma. Eu não trabalhei os meus fortalecimentos, o meu eu, as minhas coisas, sabe? 3 anos atrás, essa live, esse momento, essa Pamela que eu falo, Pamela psicóloga, essa construção minha não existia. Era impossível me ver dessa maneira. Impossível, impossível, porque os caminhos que eu estava traçando não tinha como eu ir para outro lugar. E é difícil, né? É muito difícil a gente modificar isso, entender, ver que isso realmente mexe muito, tá? Mexe bastante. Existe muito julgamento, muita expectativa. Eu também fui uma menina que crescia acreditando nos contos de fada. Muito, nossa, que eu iria encontrar esse homem. Eu sou de uma família que todo mundo, né, tradicionalmente, vai casar, ter filhos e pronto. E aí eu tava me vendo, caraca, eu não consigo. Tá dando errado pra mim. Então hoje eu consigo ver, poxa, mas também na minha família eu posso ser a que não vai casar, eu vou abrir uma outra coisa, eu vou ser psicóloga, eu vou traçar outras coisas que talvez não foram feitas também. Por que eu também não posso iniciar uma nova coisa? Eu queria me encaixar toda maneira, a todo custo, a esse o único padrão que parecia o certo, né? Eu acho que principalmente as mulheres sofrem muito com isso. Né? Cadê? Tô com 27 agora, 28, minha mãe já tinha filho, e aí? E eu? Né? O que tinha de errado? O que tem de errado comigo? Era sempre essa concepção, errado comigo. E eu identifiquei muito quando você falou da sua intensidade, né? Eu já entrei, já estava namorando, né? Me fala mais um pouco aí, Thaís, você que trabalha bastante com essa parte de relacionamento realmente abusivo, né? Porque o seu relacionamento, gente, o relacionamento da Thaís, ele é abusivo sim e muito. Só que aí, provavelmente, como não teve agressão física, você não demorou muito para assimilar. E até as próprias pessoas que à sua volta, né? Quantas vezes eu já tive um relacionamento também, né? Quando eu era bem mais nova. Assim, hoje eu falo, meu Deus, era muito abusivo. Como que aconteceu isso? E quando eu terminei, a minha família também ficava assim, cara, mas ele é um cara tão bacana, né? Cara, o cara era super legal. Você tá perdendo a chance. Então, assim, cara, ele tá errado, né? Então, assim, ele não me bateu, ele não faz isso.
Me fala um pouco, Thaís, aí, para as pessoas também entenderem essa sutileza, tá? Do abusador, né? Que parece que é muito cuidado, que é muito carinho, né? Quando você também falou daquela parte, né? Que como é que ele te convenceu a voltar para ele, né? Olha a frase que ele trouxe para ela. Eu, né? Ele falando assim, eu não queria te perder de novo, né? Olha o vitimismo, olha as frases aí, gente, né? Que a gente gosta de brincar agora, né? Olha o golpe aí, olha o golpe, né? Por que ele não fez diferente, né? Ele tá usando as frases. 2 dias atrás ele não estava lá já pensando em ficar com outra. Olha os fatos, olha as coisas realmente. Só que a gente vai, né? A Thaís queria também, eu falo assim, o seu lado, ele queria ser convencido por esse homem, né? Tem aquela coisa que você queria, né? Que desse certo. E ele falou, pronto, ele foi lá e jogou. Falou que daria. Então, pra gente identificar que de fato é um relacionamento abusivo, a gente tem que observar alguns pontos. Um deles é o cerceamento de liberdade, né? A pessoa poda todos os locais que a pessoa pode ir, todas as pessoas com quem ela pode falar, enfim, qualquer coisa, não. Sempre um não. Então eu não podia falar com quem ele não quisesse. Homem, nem pensar. Eu não podia falar com nenhum tipo de homem. Nenhum. Eu não podia nem ter nas minhas redes sociais. Então, ao longo dos 2 anos que a gente passou junto, fui apagando. Você não pode ir na casa das suas amigas sem falar comigo. Minha amiga é minha vizinha aqui, mora do meu lado. Eu tinha que avisar que horas eu ia, que horas eu ia voltar. Minha vizinha. Você só pode vir na minha casa. Você só pode isso, você só pode aquilo. Então, eu só poderia se ele permitisse. A minha liberdade era tolhida. Outro ponto muito importante da gente observar. Se existe um desequilíbrio de poder, né? Num relacionamento, a via de mão dupla, né? Um relacionamento saudável. Você tem acesso a outra pessoa, você consegue dialogar, você consegue se comunicar. Num relacionamento abusivo, isso não existe, né? Como eu já falei, isso tem tudo a ver com o limite de liberdade. Ele não deixava e ele não deixava. E eu não podia discutir. Se eu levantasse assim, por quê? Era uma briga na certa. Né? Se eu tentasse questionar o porquê ele estava me acusando de traição, era briga na certa. Quando os danos psicológicos começam a ficar muito aparentes. Eu comecei a ficar triste. Eu não sei se a minha amiga da faculdade está aqui ainda, mas eu vi que ela entrou. Ela é a única pessoa que pode falar o quanto eu mudei assim que o relacionamento começou. Eu era uma pessoa quando eu entrei na faculdade, eu virei outra pessoa quando eu voltei a namorar com ele e fui mudando até eu deixar de existir, até eu ficar triste, calada, até eu terminar com ele. E aí quando eu terminei com ele, aos poucos eu voltei a ser quem eu era, ou ser melhor do que eu era, porque a gente tem o processo de não se encontrar, porque você fica realmente perdido, porque você perde o seu norte. Tem mais um ponto que eu não estou lembrando agora. Você lembra? Dos 4 pontos do relacionamento abusivo? Não, agora. Eu sempre guardo 3. Sempre guardo 3. Eu nunca consigo lembrar os 4. Mas prosseguindo. Né? Precisa desses pontos chaves. Tem uma pergunta aqui, ó. A pessoa que causa abuso psicológico sabe o que está fazendo? Então, depende. Depende muito, porque essas coisas que vão acontecendo aos poucos, pequenas, não precisam ser agressões físicas. Ah, precisa ter violência doméstica. Lembrei. Essas coisas que vão acontecendo aos poucos, e você vai deixando de ser quem você é, você não percebe. Na verdade, o que ele quer mesmo, né? A pessoa que é abusadora quer, ela quer é ter poder sobre você, sobre os seus sentimentos, ela quer te manipular o tempo inteiro. Né? Existe essa manipulação, que não acaba nunca, porque é como se fosse um jogo, mas isso não necessariamente é pensado, sabe? Ele não acorda falando assim, hoje eu vou ferrar com a vida da Thaís, hoje eu vou ferrar com a vida da Pamela. Não, não é assim. Tem pessoas que nascem com os transtornos de personalidade e tem gente que aprende a ser assim. Mas, gente, convenhamos,
Para elas é interessante parar de ser assim? Não. Então elas não vão saber, não vão querer mudar, podem até ter consciência, mas para elas não interessa. E aí e quando entra a vítima aí? Então são pessoas, os abusadores têm os traços bem definidos, assim como as vítimas mais suscetíveis, né? O meu caso, eu sou uma pessoa super empática, super empática. Eu quero ajudar todo mundo, eu quero fazer para todo mundo, vem cá, eu te consolo, vem cá, eu tô aqui com você, vem cá, vem cá, vem cá. Eu, eu fico brincando que eu sou até rata de velório. Porque se morre um parente, ou sei lá, algum ente querido próximo de um amigo meu, eu nunca vi a pessoa que faleceu, eu vou para ficar com a pessoa, para que ela fique bem, para segurar as pontas com ela, quantos e quantos velórios eu já fui. Eu sou assim, eu quero fazer o bem para todo mundo e não sei, não preciso receber de volta. Só que aí as pessoas confundem isso com ser boazinha demais, né? Do mesmo jeito que a pessoa que quer ser validada, que é o caso das pessoas com codependência, Que é o meu também, porque caso. ela também faz tudo, ela também está Uhum. fazendo tudo, então ela é muito boa. E aí as pessoas montam nas costas. Como essas pessoas não estão percebendo toda a situação, simplesmente a gente só aceita. Porque a manipulação está muito presente. As coisas não parecem que são outras coisas, né? Por exemplo, igual eu já falei, cortar o cabelo, pintar as unhas e fazer a minha sobrancelha eram coisas que a mãe dele fazia, a mãe do namorado. E ela fazia de acordo com o gosto dele. Eu tinha tudo isso de graça, então eu pensava, poxa, é um cuidado. É um cuidado. Mas não era um cuidado. Ele estava determinando como eu tinha que me aparentar, né? Sem contar também quando ele controlava as coisas que eu ia comer, quando ele começava um regime, eu tinha que fazer um regime também. Nada a ver. Se você quer fazer um regime, faz Uhum. você. Mas eu entrava, porque eu estava ali junto com ele, até tudo virar uma moeda de troca, sabe? Começou a virar uma moeda de troca, porque eu ia trocando toda a atenção que eu podia dar para ele, eu ia trocando com as poucas coisas que ele me devolvia, né? Então, voltando a falar lá da construção de identidade quando criança e perfil também, tanto eu quanto a Pamela falamos que a gente teve carências, né? Assim como você, quando você falou do abandono, eu lembrei. Foi uma das coisas que eu falei em terapia também. Meus pais estão ali, eles estão presentes, mas eu não sinto que eu sou amada, eu não sinto presença. Eu sou abandonada com pais em casa. Nossa, eu só fui descobrir isso com 25 anos. Olha aí, né? Ó, a questão da interpretação. Os meus saíram, os seus não. Mas eu Os e meus você estão em casa, mas interpretamos eu a me mesma coisa. sentia Uhum. sozinha o tempo inteiro. Então, se eu me sinto sozinha, o que eu posso fazer? Eu preciso sair desse lugar, eu preciso ser resgatada. E aí a gente entra um pouco na parte dos contos, né? Que muitos Uhum. contos foram transformados, eles tinham um propósito, e com o tempo eles foram mudando. Por que, que os contos são tão importantes assim? Porque eles são arquétipos. Em É. qualquer lugar do mundo, se você pegar a tradução e você falar, as pessoas vão saber que histórias são, vão falar para que serve. Então, assim, eles são muito utilizados por isso, mas vão mudando aos poucos, né? Por exemplo, eu não sei se você conhece o conto original da Chapeuzinho Vermelho, mas não tem a ver com crianças falando com estranhos e nem Uhum. desobedecendo aos pais. O intuito da história da Chapeuzinho Vermelho era alertar mulheres casadas de que elas não podiam falar com homens porque elas podiam entrar em adultério com seus maridos. A história original tem o lobo despindo a Chapeuzinho, tirando a roupa dela, fazendo. É como se fosse um striptease. Então, assim, isso mudou. Por que mudou? Né? Porque o mundo precisou que mudasse, mas o cerne principal tá ali. Uhum. Não faça, não fale com quem você não deva falar. Mas não era para Uhum. criança, era para adultos. Os adultos sentavam, eles conversavam, igual a gente está fazendo aqui agora. Eles compartilhavam essa história e rolava um terror. E aí, enfim. E aí a criança, né, nos dias de hoje, cresce com os contos totalmente adulterados, se sentem na obrigação de manter
esse arquétipo, porque acaba que vira uma pressão da sociedade, né? Tem que casar, tem que ter filho, tem que trabalhar, tem que. E aí, não que você não tem que fazer isso, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. É uma coisa que a gente tem que fazer, se quiser fazer. Mas não é uma obrigação dessa forma. Não é imposto dessa forma pelo seu parceiro. É um desejo que vem de você, porque você quer construir. Então, assim, fiquem bastante atentas com essa maneira que você tem de lidar com as coisas, né? Para você se dedicar aos relacionamentos. A Pamela comentou sobre a codependência, né? Mas antes da codependência existe a dependência emocional. E o que é isso? É você ter uma dependência emocional que você precisa sentir aqueles sentimentos diante de uma situação, né? A gente comentou que a gente precisava estar apaixonada. Então, a gente tinha essa dependência emocional de estar apaixonada por alguém, de estar ali envolvida com alguém, envolvida De com a ser situação. salva. Então, assim, eu não era assim só com os meus companheiros, né? Com as pessoas que eu escolhia para namorar. Eu era assim com os meus amigos também. E eu até tive longas conversas com os meus amigos do ensino médio, de quando eu terminei esse relacionamento, né? Porque no meu terceiro ano foi quando eu achava que ninguém gostava de mim, que todas as pessoas me suportavam, que eles eram meus amigos porque eu estava ali, nem era porque eu fazia alguma coisa de bom, era porque eu estava ali só. E para você ver o tamanho da cegueira, de todos os amigos, a única pessoa que recebeu uma festa de aniversário surpresa foi eu. Todos eles se organizaram e fizeram a festa. Mas no dia que essa festa aconteceu, eu achei que todos eles estavam brigados comigo. Eu passei achando que tinha sido o pior aniversário da minha vida até acontecer o descarte, né? Mas... E eu fui conversar com esses meus amigos e eles, não, Thaís, a gente sempre te adorou, a gente sempre quis você, mas você nunca estava ali. E aí a gente começa a observar mais outras coisas, né? Além dessa falta, essa ausência de estar conectada a pessoas, a gente pode ver que eu já tinha alguns danos psicológicos que pioraram depois desse relacionamento e eu só fui ter noção disso também muito tempo depois, né? Vamos dizer assim, que eu terminei esse relacionamento em 2012. Eu fui entender que era abusivo em 2016, no final do ano. E foi Aí, quando né? eu comecei a trabalhar com esse assunto, estudar sobre as causas, conversar e levantar a bandeira e falar, gente, não é assim, isso não é amor, isso é outra coisa, amor é isso, não é isso não. Né, o desenvolver da depressão que eu tenho, né? A depressão não tem cura, a gente gerencia os sentimentos, que é isso que a gente aprende quando você se descobre codependente, dependente emocional. Você gerencia suas emoções, porque são coisas que estão ali em você, né? Não é que você é uma pessoa estragada, que você é culpa de atrair. Não, sabe? É uma situação sua e é sua responsabilidade. Aí entra a palavra-chave do assunto. Você é responsável por você, por se manter íntegra, sabe? Se manter íntegro, porque a gente não pode esquecer de falar sobre os relacionamentos abusivos com homens, né? Não estou falando só de mulheres com homens, né? É uma quantidade ínfima, mas os relacionamentos abusivos com homossexuais está crescendo absurdamente também. E é muito difícil para o homem falar sobre isso, denunciar, porque também tem que o papel da sociedade, que vai colocar ele como menos pessoa do que ele já é. E são questões que, se a gente não sentar, não conversar, falar, não, gente, peraí, respira, as coisas vão continuando desse jeito, né? Eu gosto muito de fazer as analogias com os contos de fadas. Eu gosto muito de usar o da Pequena Sereia, porque é a princesa que eu mais gosto. Eu não te contei isso aquele dia, né? Que a gente conversou, eu contei. Não, falou não. Então, o conto da Disney é muito bonitinho, né? Ele é soft, ela perde a voz, ela fica com ele no final, 3 dias, aquela correria danada. Mas o conto original, ele, né, o escritor do conto, na verdade, ele estava se assumindo gay durante o conto. Aquilo ali é uma expressão, ele estava apaixonado, acho que por um amigo dele, ele estava escrevendo o que ele sentia pelo amigo na forma da Pequena Sereia. A Pequena Sereia é o Anderson. E vem a mesma sensação. Você pode observar. A Pequena Sereia queria o quê? Sair do fundo do mar. Por quê?
ela não se sentia pertencente ali. Ela não queria ficar ali. Tanto no conto original quanto no da Disney, né? Ela queria o mundo dos humanos, o mundo dos humanos. No da Disney, porque o pai proibia, porque ela tinha perdido a mãe, temos uma ausência aí. Mas no conto original, era porque só podia ir à superfície com 16 anos, e ela era filha caçula, então ela já tinha ouvido todas as histórias das irmãs, e ela queria ir lá pra cima, porque não existia melhor lugar do que lá pra cima. Mas, quando elas fazem os 16 anos ambas, elas encontram um príncipe lá fora. E aí o príncipe lá fora é tudo que elas precisavam para se movimentar de fato e sair de onde elas estavam, que é justamente o preço que a gente paga para entrar nesse relacionamento. Geralmente a gente não se sente querido, né? Não se sente amado em casa, não se sente validado, abandonado, e o que a gente quer fazer? Fugir, sair desse lugar. E aí a gente paga um preço que é entrar nesse relacionamento. A Pequena Sereia pagou o preço da sua voz trocando as pernas por a cauda por pernas, né? E custou a voz dela. No conto original custou a língua inteira. Né? A Bruxa do Mar arranca a língua inteira e ela nunca mais pode falar. Ela não tem a chance Interessante, de essa falar. versão eu não conhecia, não. Você tá muda, amigos. Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, mas eu não estou te ouvindo. Gente, vocês estão me ouvindo? O que foi que eu apertei aqui? Vou continuar enquanto você arruma um problema técnico aí. Né? No da Disney, a Pequena Sereia ainda tem a chance de redenção. A Ariel, ela tem a chance de redenção dela, porque ela não perde a língua, ela perde só a voz. E, enfim, né, a voz fica aprisionada no colar, ele tem fácil acesso e tudo mais. É tudo mais grandioso. Só que engana, gente. Engana bastante a gente. Então é aqui. Eu vou ter que gritar, gente. Deixa eu O tirar problema tá aí, ó. Tô falando que tá ouvindo as duas. Não tô ouvindo, gente! Não estou te ouvindo. Ai, gente, vocês têm noção do corre que é essas coisas, né? Deus do céu. Deus saberá o que sairá dessa live. Ou a gente fecha onde a gente está e abre outra, mas vamos continuar. Só para não perder o raciocínio. Tá me ouvindo, não? No conto da Disney, não tem o sofrimento, né? Mas, quando no conto original a Ariel troca as pernas, o preço que ela paga é sentir dor. Cada vez que ela anda sobre os pés dela, ela sente como se várias facas estivessem fincando nos pés dela. Então, assim, ela assume esse sofrimento em nome desse amor, que nem era pelo príncipe tanto assim, era pelo mundo da superfície. Só que ele foi a gota d'água, né? Então, a gente encontra as nossas gotas d'água por aí. Existe uma carência que a gente quer suprir, a gente não sabe como suprir, e vai. E aí a gente não sabe o que a gente vai encontrar. E, infelizmente, no conto original, a Pequena Sereia falece, porque para ela voltar a ser sereia, as irmãs fazem um trato com a Bruxa do Mar, cada uma das 6 sereias corta o cabelo e dá para a Bruxa do Mar fazer alguma coisa, e em troca a Bruxa do Mar dá uma faca para matar o príncipe. Porque o príncipe ia estar se casando com uma pessoa que ele achou que a tinha salvo. Mas no conto original, a Pequena Sereia salva ele no dia da tempestade e deixa ele na praia perto de um convento. E aí uma moça que estuda no convento vem socorrer ele. Então ele acha que foi essa moça que socorreu. Até que ele a acha e quer casar com ela. Né? Ele até nutre sentimentos pela Pequena Sereia, né? Fala que ela é muito boa, mas só que ela tinha que cantar, ela tinha que falar, porque a pessoa que salvou ele cantava. E foram 3 meses, assim, que ela passou esse sofrimento de pagar o preço para estar ali com ele, para estar ali no mundo dele, fazer parte dele, deixar de ser quem ela era, que é muito do que a gente faz, né? Eu não gosto de demonizar os contos de fada, não, porque eles ensinam muito mais do que a gente acha. Principalmente que é um conto para adulto, não é um conto para criança. Chegou no dia do casamento, o príncipe casou, o pôr do sol estava vindo, a Pequena Sereia sabia que ia virar espuma do mar, tá lá com a faquinha dela na mão, eu mato, eu não mato, eu mato, eu não mato, eu não mato. Ela decide não matar o príncipe porque ela o amava demais.
Então ela não mata, ele continua a vida dele e ela vira espuma do mar. Assim que ela vira espuma do mar, ela descobre que por ela ser humana, ela tem uma alma e aí ela vai viver eternamente, que na verdade era o que ela queria, viver eternamente como os humanos. E aí ela encontra anjos e vai pro céu, por aí vai, acaba assim a história. Mas ficou triste. E eu gosto, né? Fazer o quê? Realmente. Eu gosto. E é isso, sabe? Eu acho que a mulher, né, a vítima do relacionamento abusivo, ela se encontra muito nessa situação de querer fugir, né, de ter um papel predisposto, né? A pequena sereia era filha do rei dos mares. Então ela tinha que ser alguém. Que não é muito diferente do eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que... Não é muito diferente, tá ali, dentro daquele pacote. Só que não é aquilo que ela quer. No nosso caso aqui da vida real, é o que a gente quer. Mas é o que a gente quer para sair da onde a gente está. Porque a gente acha que está muito errado. E aí a gente quer consertar. Mas para consertar, a gente precisa mexer ainda, né? Voltar ali no cerne da questão, voltar ali na sua história, né? No seu ponto de vida, né? Vamos colocar assim que a sua vida é uma história, é uma biografia sua. É voltar ali e falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu vou corrigir para não errar mais, para ter um relacionamento saudável, para não ter um referencial só do meu pai, só dos meus avós, só dos meus tios. Não, meu referencial não vai ser nenhuma dessas pessoas, vai ser eu. Né, a qualidade de vida que esse relacionamento vai me trazer. Então, eu não quero isso para mim, eu quero que tudo seja diferente. Eu gosto muito de fazer esse comparativo, eu gosto muito da Pequena Sereia, eu gosto muito do relacionamento abusivo, e aí eu sempre falo. Ótimo. Sabe o que eu vou fazer? Que eu ainda continuo sem te ouvir. Eu vou sair da live, você fica aí, segura, aí eu vou voltar. Ah, tá. E aí você me chama de novo. Que é o que a gente não perde. Enquanto isso, você vai falando, tá? Então tá bom. Vou sair aqui. Gente, problema técnico, né? Acontece nas melhores famílias. Assim, pelo amor de Deus. Bom, tá todo mundo me ouvindo, né? Travou aqui, pensa, povo do 011 me ligando no meio da live. Mas tá, vamos seguir. Eu acho que o que ela acabou de falar agora, gente, muitas pessoas vão se identificar aqui. Quantas vezes você se viu perguntando que devia, que precisava de alguém, né? Que precisava de um relacionamento, tanto ou para ficar nessa relação ou para manter um relacionamento? Quantas vezes, hein? Deixa eu chamar a Thaís aqui. Quantas vezes você já se viu nessa situação? E essa pressão, tá? Vamos ver aqui. Ó, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Tava falando para eles aqui, né? Quantas vezes a gente quis, né, buscar ali naquela sensação do precisar ter uma relação ou ficar naquela relação por causa dessas pressões, dessa comparação, né, daquelas frases, né, de efeito, né, que realmente faz a gente ficar em situações que não faz sentido. Quantas vezes eu ficava angustiada achando que eu estava inadequada porque eu estava solteira, por exemplo. Thaís? Oi, gente, a internet. Deu pra vocês? Deu pra ouvir aí? Deu? Pra mim, você travou. Tá. Gente, vocês ouviram? Dá uma luz aí. Dá uma salvação aí, gente. Dá um retorno. Tá. Então, assim, quantas vezes a gente se vê, né, correndo atrás de algo e não dá certo, é um desgaste muito grande, porque aquilo não é para você. Aquilo não é seu.
Quantas vezes eu fiquei lutando, relutando, buscando algo que aquilo não era para mim no momento. Tá? Nossa, gente, a internet hoje tá de parabéns. Já coloquei em todos os jeitos que vocês imaginaram aqui para ver se... Vamos, toca o barco, toca. Carol vai dando... Carolina vai socorrendo aí, vai me dando uns feedbacks. Então, assim, gente, quantas vezes você tá aí, né, pensando que tá errado? Você já pensou se esse desejo é seu mesmo? Essa vontade é sua mesmo? Então, assim, trazendo um pouquinho para os perfis que a gente falou aqui, né, da codependência, que eu falo que é meu, porque eu sempre busquei essa validação. Então, minha dúvida era se eu era amada. Então, tudo que eu fazia, gente, era para receber uma confirmação. Então, quando esses caras, eles faziam tudo o que quisessem, mas eles voltavam e falavam: ah, mas eu te amo. Ah, mas você é incrível. Pronto. Eles me ofereceram a migalha que eu tanto procurava. E aí, né, hoje no meu Instagram, eu falei um pouco de um outro perfil, que é diferente do meu, é onde essas pessoas realmente, elas têm uma energia, elas são até mais sensíveis realmente, é a tal da compaixão, mas a compaixão em excesso. Que não era o meu caso. Meu caso é uma troca, né? Eu buscava realmente ali, oferecendo, né, sendo extremamente útil, para ouvir deles falando que, nossa, que eu era especial demais. Pronto, era a migalhinha que eu precisava. Já tem um outro perfil, né, que não, que é talvez exatamente que encaixa mais aí com você. Você fazia todo aquele investimento e era útil para a pessoa por compaixão mesmo. Você não precisava receber nada em troca. É diferente, né? E isso é uma qualidade muito boa. Porém, era mal administrada. Você utilizava muito dela para o outro. E essas pessoas que têm esse perfil, gente, elas costumam pegar tanto a coisa do outro, que elas pegam a dor do outro, o problema do outro, sofrem muito, né? Elas sentem mesmo, né? No curso que a gente faz, né? Ela deu um exemplo lá muito bacana, que é como se fosse uma bolha, né? Vamos imaginar, eu tenho uma bolha e tá os problemas de todo mundo, bate aqui, mas não entra, né? Porque eu tenho uma armadura, tem uma bolha ali. Essas pessoas, tem gente que não. Que a coisa do outro entra nelas e pegam mesmo. Então elas sentem realmente, sofrem muito e não ganham nada, né? Porque elas nem sequer elas querem alguma coisa. Então são extremamente sugadas. Sem contar que geralmente as pessoas chamam para resolver esses problemas, porque sabe que a pessoa vai dar conta de resolver. Sim. Problema. Então o abusador, ele vai para ele, tá perfeito. Pensa, ele sequer precisa fazer esse joguinho, né? Que tem que ficar falando alguma coisa. Não, tanto faz, ela fica, né? E aí, imagina, gente, se a compaixão é muito excessiva, né? Isso mesmo, Elsa, esponja, né? Pega mesmo. Se essa compaixão, gente, ela é excessiva, imagina como que o abusador, né? Ele pega essa pessoa, né? Ele faz ela como vítima. Porque quando ela tenta cair fora, vão pensar, não, tá bom. Ele vem contando o quê? Uma história triste. A pessoa não capta tudo, ela não absorve. Então, essas historinhas tristes, né? Que eu falo assim, a gente tem que observar sinais, né? Tem caras que eles já chegam contando, nossa, minha ex era isso, né? Ah, eu não quero falar mal dela, não, mas não sei o que, mas, né? Então, ó, olha o alerta. Não tá falando dele, tá falando do que fizeram, né? Então, a gente tem que ficar em alerta sobre isso. E na codependência, que eu falo, gente, eu me vejo muito nisso. Então, assim, eu não pego o problema do outro, eu não sofro com o problema do outro, mas eu adoro estar lá para resolver o problema do outro para ser útil. Porque é assim que eu me senti amada, né? Porque eu não sentia que eu tinha nada para oferecer como eu. Então, eu tenho que fazer algo, eu tenho que ser notada. Olha que desgaste, gente. Você imagina o tanto que eu desgastei, tanto que eu perdi tempo, perdi saúde mental. Nossa, meu Deus do céu. Investindo nesse formato. Né? E eu vejo muito isso na clínica mesmo. A gente reconhece bastante e tem muito, e traz muito sofrimento. Muito mesmo. E tem, ó, cara que reclama demais da ex sempre tem um alerta. Exatamente, gente. Tá? Ah, mas e se a ex for realmente um babaca? Né? Tem caso sim. Mas a pessoa ela tá querendo se apresentar, ela tá querendo falar dela, entendeu?
que ela tem para apresentar? Ela tem para apresentar uma falha do outro? Não faz Então sentido. tem que ficar em alerta, sim, tá? Acho que eu vou depois fazer uma live só de alertas, né? Os sinais aí, né? Pra gente prestar bastante atenção. Que ele é muito óbvio, mas para quem tá envolvido, e para quem, gente, tem esse perfil, por exemplo, o meu, que já vem buscando, que eu tinha esse perfil, né? De migalhas, migalhas. A Thaís, né, da compaixão, tudo. É algo fácil. Já tá ferido. Então é simples, é fácil, né? Não que a vulnerabilidade seja ruim, É, mas aproveitam dessa boa vontade para abusar, né? Para aham, coisas. exatamente. E aí, gente, a coisa só mudou porque eu mudei. Aí entra a autorresponsabilidade. Eu tinha que entender que, mas se eu tô atraindo essas pessoas, o problema são essas pessoas? Não. Quer dizer que quando a gente vai evoluindo, esses perfis eles somem? Não. Mas eu seleciono quem entra agora. Porque eu tirei aquela pressão, aquela capa de preciso, preciso, preciso. Agora eu escolho. E se a gente tem, né, essa capacidade de poder escolher, a gente não vai escolher qualquer coisa. Se a gente tem, né, essa capacidade e essa coisa que eu falo de lutar e não ter um único foco, porque o único foco também era relacionamento. Só era relacionamento. O resto, depois. Então, dava muito errado, muito. Nossa, gente, se eu contar cada coisa, meu Deus, meu Deus. Meu Deus mesmo, sabe? Assim, de submeter. Eu falo, nossa, eu vou trabalhar realmente com essa coisa. Eu quero trabalhar sobre relacionamento, porque eu sei que a ferida é grande, que a coisa é profunda. Porque eu pensava, não é possível. As pessoas, você gosta de sofrer. Não, não, gente, não é. Como assim? Ninguém gosta de sofrer. Então é muito injusto. Então quando eu fui compreendendo, cara, então é isso. Ah, então é. Então eu também fui buscando e buscando, viu, gente? E quando eu falo buscando, é para o resto da vida, tá? Não existe, eu sempre gosto de frisar, não existe um ser humano evoluído, existe ser humano em evolução, tá? Quer dizer que agora, porque eu falo de relacionamento, eu sou psicóloga de relacionamento, eu não posso cair numa situação? Não. A questão é que agora eu tenho recursos para poder usar. Agora eu tenho recursos e eu sei que eu posso cair fora. Eu sei que eu posso ter. Agora, se eu não quiser também, aí é outra coisa. Mas eu tenho. Eu tenho recursos. Então, assim, eu percebi que o problema agora é comigo. Eu tenho que ser a maior responsável por ter relacionamentos bons ou não. E as pessoas falam mesmo que quem está em um relacionamento abusivo gosta de sofrer. Exatamente, né? Que é boba, tá? Que é trouxa, né? Esse trouxa, gente, esse trouxa era assim, ó, parece que era aqui, era eu. Eu trouxa. E eu brincava com isso, né? Porque era tão ofensivo pra mim que eu pegava aquilo pra me zoar, porque eu sempre, as minhas amigas, elas falam, né? Que eu gosto de debochar mesmo das minhas coisas. Mas é uma defesa, porque eu não achava graça nenhuma, gente, realmente, né? Tem graça toda hora, né? Me lascar, né? Vamos pensar nas coisas? Não. Então eu ria porque eu falava, sou trouxa mesmo, hahaha, mas morrendo mesmo. Porque eu pensava, não para, agora vai, né? Eu pensava, agora vai. E ia pra onde, né? Pra lugar nenhum. Só ladeira abaixo. Então, assim, eu acho que o intuito dessa live hoje é dividir a história de. Porque eu falo assim, tá, o que as pessoas precisam entender? Que elas estão, enquanto eu não entendi que eu realmente estava vivendo esse padrão, que tinha alguma coisa errada e só era eu que ia resolver, não saiu. Não sai, gente. Não esperem o outro mudar, porque eu tentei esperar o fulano mudar, o outro, não sei quem mais. Entendeu? Eles mudou, mas foi de relacionamento. Entendeu? Eles mudou de coisa. Eu fiquei do mesmo jeito. Então, enquanto eu não me valorizei, ninguém mais, tá? Ninguém. E você falou uma coisa que mexe, né? Essas relações, gente, elas minam tudo. E elas me fizeram me perder de mim. A gente se perde realmente. Se perde mesmo. Por isso que eu falo que não basta só sair do poço, do fundo do poço, porque eu saí algumas vezes. Eu me livrava, mas eu não saía.
sabia o que fazer depois, porque eu não tinha mais nada, gente. Não tinha amor próprio, eu não tinha autoestima. Pronto, voltava pra lá. Então, essa pessoa, quando você vê as pessoas assim, ela sai de uma, né, por exemplo, ela saiu da merda e entrou de novo, é um sinal claro, né? Que ela não tem. Não tem. Amor próprio, né? E autocuidado. E isso, autocuidado, gente, passava longe. Longe, ixi. Meu foco era agradar, né? Agradar ali, fulano, agradar o outro, né? Aqui, mina sua energia de tal maneira que para você se restabelecer demora anos. E isso demora, tá? Demora sim. E aí é uma construção, porque é claro, hoje eu tô falando aqui com leveza de tudo isso. Mas foi uma barra a construir. E estou me construindo todo dia, né? Porque se vocês forem analisar, a codependência não tem cura, não foi isso que a gente falou? Você não. É uma questão, é um traço, realmente. Mas agora eu tenho como administrar. Eu sei que eu tenho essa tendência. Então, quando eu vejo ali o romantizando demais, né? Eu vou encontrar uma pessoa, eu mal conheço ela, eu já colocando, ai, nossa, ela é incrível, ai, e já querendo romantizar muito, opa, né? Opa, olha eu fazendo ali, ó, a tendência. Eu mal conheço a pessoa, eu já tô carente demais, sofrendo. Olha, que sofrimento é esse de uma pessoa de uma semana? Que sofrimento é esse de um ficante? Essa pessoa eu nem coloquei ela na minha vida, eu já tô morrendo. Então são esses sinais que a gente tem que observar, gente, e corre, vai buscar ajuda. Não deixa passar. Sabe? Eu acho que nunca é tarde. Nunca é tarde, mas você vai perder enquanto chega. Não tem como, tá? Olha aí, estou me reconstruindo, aprendendo a me conhecer. Que lindo, viu? E, gente, é muito bom. É minha sogra, esse chuchuzinho aí é minha sogra. Que linda! Olha aí. E eu falo, parece, né, venda, mas não é, tá, gente? É real. É real. Quem me conhece mesmo, que tem muitos amigos e parentes aqui, sabe do que eu tô falando, dessa construção, tá? E isso vai interferir na minha visão financeira. Terça-feira, né, é meu último dia no meu outro trabalho, porque eu ainda tava tendo jornada dupla, né? Tipo, pai do Cris aqui. E aí, para mim ter coragem de assumir a minha profissão, de me compreender como psicóloga, de aceitar que eu sou capaz sim, você imagina? Sem autoestima, amor próprio, como é que eu ia fazer isso? Não faz. Então você trava a sua vida financeira também. Você trava outros pontos. Tem aquela tríade também, né? A tríade dos As. Você tá com baixa autoestima, baixo autoconhecimento e baixo autoconfiança. Exatamente. Olha aqui, ó. A menina comentou, né? Tá muito baixo. Como que é? Cara, eu tô gritando. Tá ruim ainda de ouvir? Não, agora continua gritando aí, deu certo. Eu vou desligar a luz aqui, que a luz tá na minha cara. Olha como mudou. Tem que ficar mais perto. Gente, meu celular é uma tristeza. Eu não sei nem como é que eu tô aqui agora. Porque não funciona microfone, não funciona fone, não funciona nada. Eu tenho que ficar gritando igual a louca. Mas então, é a tríade dos As, né? Não tem autoestima, não tem autoconfiança, não tem autoconhecimento. Então, muito difícil de você ser alguém, né? De identificar alguém, tem esses 3 pontos. Tem você saber quem você é, né? A autoestima, eu gosto muito dessa definição. É a opinião que você tem sobre você mesmo. Então, Caroline, eu não sei se foi o fone que interferiu com o áudio da Pamela. Eu vou tentar de novo. Aqui tá aí na força do ódio. Ó, o Nielsen falou aqui, ó. E o medo que dá de entrar em novos relacionamentos? Como vocês lidam ou lidaram com isso? Enquanto eu não me sentia que eu tinha feito por mim, ainda ficava aquela questão assim que vai dar errado. Porque não é de um dia pro outro.
tá? Eu cresci, isso estava internalizado. Então, é todo um trabalho, realmente, que quando eu fui entendendo meu valor, eu fui colocando, tá? Coisas, incrementando a minha vida, tirei o foco de relacionamento. Relacionamento, ele é uma consequência, ele é uma área, tá? E em relação ao medo de entrar? A gente não tem garantia. Não existe garantia, gente, que vai dar certo ou não, tá? Então, nada nessa vida tem garantia. Então, existe fatos a serem observados, existem sinais, existe intuição, existe um preparo. E assim, esse medo, ele só é muito presente, Niels, quando você está muito inseguro ainda sobre si. Quando você está muito inseguro sobre si, você tem muito medo de entrar. Porque esse entrar no novo, principalmente no novo relacionamento, é você se apresentar. Então, se eu estou muito inseguro de quem eu sou, se ainda esse amor próprio está muito abalado aí, esse medo vai ser frequente, que é a insegurança. Então, assim, observe se esse medo realmente ele ainda está, porque, quer dizer, a sua insegurança ela ainda está muito forte aí. Então, se trabalhe mais um pouco, tá? Porque é um risco, todo relacionamento. A gente não tem garantia, né? A gente conhece o outro e vai se ajustando, tá? Eu falo que a gente não tem que ter tanto medo de entrar. A gente tem que ter medo de permanecer de qualquer jeito. Porque entrar, a gente entra, conhece. E os sinais, gente, eles vão aparecer ali, às vezes, já ali de cara. Então, se a gente está muito consciente do que a gente merece, fica mais claro se eu vou continuar investindo ou não, tá? Tô te ouvindo. Gente, quanto tempo que pode também, né? Eu tô meio perdida. Você sabe, Thaís? Então, eu acho que eles deram uma liberada na quantidade do tempo. Ah, tá. Uhum. E aí tá Alguém passando. tem mais alguma pergunta, gente, sobre isso? Sobre esse tema? E aí, Thaís? Vocês imaginarem, né? Você acha que eu iria estar falando de relacionamento, gente, hoje, em 2021? A problemática em relacionamento? Olha aí, né? O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. O relacionamento abusivo nos deixa muito inseguros, sim, tá? Ele mexe com toda a estrutura, principalmente, né, com a autoestima, com o seu senso de valor, com as suas interpretações, né? Quebra ali realmente. Ó, Caroline falou aqui 90 minutos, tempo máximo. 1h30. Bom, eu tô te ouvindo. Melhorou? Tô te ouvindo. Agora tá. Ah, então pronto. Resolvemos o problema. Tá ok agora. Tá. Então, assim, o que eu queria aqui pra, né? A gente supera tendo as ferramentas, né? Terapia, tudo de bom. Ah, eu sou, né, gente? Eu vou vender aqui, né? É maravilhoso. E eu só falo que é maravilhoso porque eu vi acontecer na minha vida, tá, gente? Então, assim, eu utilizo. Agora as pessoas falam assim, mas você também vai no psicólogo? Claro que eu vou. Eu não tô acabando de dizer que a gente precisa, que é uma coisa boa e eu não vou pôr pra mim. Claro que eu vou pôr pra mim, né? E a gente precisa, e não é um ser em construção, então eu preciso eu vou me construir para sempre. Eu nunca tive medo de entrar em novos relacionamentos. O que eu sempre tive foi problema com carência, então me apegava fácil demais às pessoas, né? Carência é isso, né? Típico, Se né? apega em qualquer coisa. Em qualquer coisa. E aí Deixa eu responder uma pergunta da Amor. Ela virou e falou assim: é normal você sofrer o abuso e ser abusador também? Então, moça, existe uma controvérsia aí. Mas se a gente está falando de pessoas que são empáticas, são codependentes, têm um traço de personalidade de serem boas, como é que essas pessoas que são boas de fato vão ser abusadoras? No máximo, elas podem se comportar de forma ter atitudes abusivas porque ela está revidando ou porque está num relacionamento tóxico.
que é diferente do relacionamento abusivo. O tóxico é quando ambos fazem mal um ao outro na mesma proporção. Não tem disparidade de poder, não tem o cerceamento de liberdade, mas os dois fazem mal ao outro mutuamente. E isso pode ser em grande proporção ou em pouca proporção. Uma pessoa que está sofrendo abuso, ela pode aprender, né? A vítima pode aprender o comportamento, mas ela não é abusiva. Entende? Ela é vítima. Então, se ela entra num outro relacionamento sem se curar e repete os comportamentos porque ela não sabe o que fazer, porque a única referência de relacionamento que ela tem é esse tipo de relacionamento, então ela vai reproduzir isso. Mas se ela entra num processo de autoconhecimento, de autoestima, que eu estava falando, né, que a autoestima é a opinião que a gente tem sobre a gente. Então, se a gente cria uma opinião boa sobre a gente, nós criamos, fica tudo muito mais fácil. Não tem como a gente encarar isso como você ser um abusador, né? Aí, quando a gente vai falar de abusadores, a gente tem os natos, que nascem assim, e tem os circunstanciais, que aprendem isso com os pais. E eu até já falei isso. Para eles não é interessante mudar. Mas quando você se encontra, né, tendo esses comportamentos que são abusivos e você fala, quero mudar, é porque há algo diferente em você, né? Porque o abuso nada mais é do que passar em cima do outro, igual um trator. Você passa, você não se importa, você ignora. Então a gente às vezes faz isso no dia a dia. Todo mundo tem um pouquinho de comportamento abusivo. Mas só que não, tem gente que é muito pior, que vive disso. Precisa estar assim para estar vivo. Entendeu? A vítima é meio que reativa, né? Sim, é uma reação. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Eu entrei na live após o início. Vocês abordaram algo sobre violência psicológica? Então, GM, Neves, a gente está falando no sentido geral do que é o perfil da vítima, né? Mas a violência psicológica está muito ligada à manipulação, a agressões verbais, e aí são agressões verbais no sentido de você é burra, você não serve para nada, e várias outras questões assim, né, que estão tipificadas também na Lei Maria da Penha. Aí você conhece bem, eu acho. E é tudo dentro desse pacote. Tudo que faz você questionar a sua sanidade referente a esse relacionamento é uma violência psicológica. Você precisa cuidar, porque os danos vão vir na medida que o relacionamento for avançando e você não souber mais o que fazer, porque você já não vai ter mais onde segurar. Você vai estar literalmente se sentindo sugado por uma areia movediça sem ter alguém para te puxar. E aí você precisa entrar, né, na questão da autorresponsabilidade que a gente falou, de entender o que é e o que não é. E o que faz você sair dessa é conhecer. Conhecer o que é um relacionamento abusivo, conhecer quais são os tipos de agressão, né? A gente tem gaslight, que é quando a pessoa realmente fica brincando com a sua memória, com as coisas que você faz. A gente tem o negging, que não tem tradução, então esses dois termos não têm tradução, que é quando o cara ou a mulher, né, ele usa de um adjetivo seu, mas ao mesmo tempo que ele te elogia, ele faz uma ofensa para te deixar vulnerável, né? Por exemplo, nossa, você tá linda de vestido, sendo que você tá enorme de gorda. Nossa, você estuda muito, mas nossa, você nunca vai conseguir ser uma boa psicóloga, que é o que eu ouvia. Entendeu? Ele elogia, mas ao mesmo tempo que tem esse elogio, ele poda ali, né? Ele poda você, te deixa vulnerável e você fica preso naquilo ali, porque você quer justificar que não é isso que ele tá falando, né? Entre outros, que a gente pode fazer uma outra live, se a Pamela quiser, e fazer essa parceria e a gente ir fazendo várias lives, se ela quiser. Do gaslight mesmo, nossa, né? O que eu vejo, que uma característica do relacionamento abusivo é esse, né? Não você, desses relacionamentos, principalmente quando tem traição, né? E alguém conta. E a mulher vai lá, vamos pôr mulher aqui, né? E vai lá tirar a satisfação. O que o cara fala? Não, não era eu não é isso não, você não ouviu isso, não é isso. Às vezes a mulher tá com o celular, né? Eu já atendi paciente que ela, olha aqui, ele mostrou o celular, né? Olha aqui a conversa aí. Mas não é isso. E olha aí. E ele conseguiu convencer ela que não era isso que ela tinha visto. Ela viu.
Ela viu e ele conseguiu convencer ela que não era aquilo que... Olha pra você ver como que vai funcionando, né? Olha o tanto que é complicado, gente. E assim, pra gente ir finalizando também, né? Senão vai ficando, né, mais de hora aqui, já vai, né? Eu fico. Eu também fico, mas eu acho que isso é bom pra gente ver que tem muita dúvida, né? Tô vendo aqui que tem bastante coisa. Como convencer as amigas que elas estão sendo vítimas? Essa aqui é pra fechar. Eu já ia falar sobre isso, então já veio pra, sentiu aqui. Primeira coisa, gente. A pessoa, por mais que ela pode ter essa noçãozinha, né? Que a gente fala, tá errado aqui. Ela sente que tá errado. Intuição que chama. Né? Aquela intuição, né? E ela... É tão forte a manipulação, o jogo e a própria dependência dela que não é tão simples assim sair. O que eu vejo que é um gatilho enorme que a gente faz é colocar a pessoa de volta. Já viu aquela amiga que o cara é todo vagabundo, por exemplo? Aí ela sai do relacionamento, com relacionamento abusivo, aquela coisa toda bagunçada, ela sai. As amigas vêm em cima, né, pra falar que bom, não sei o quê, porque ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele era isso. Enche ela de informação. Aquela mulher, ela não estava preparada ainda. Ela não tinha desligado emocionalmente. Qual que é o gato? E ela tá assim, querendo achar qualquer brecha para ir lá. Sei lá, né? Ela precisa, tá vendo? Ela precisa, é um vício. E aí, ela é o motivo que precisava para ir lá tirar a satisfação. Nessa tirada de satisfação, é onde vem de novo aquela manipulação. E esse cara pode até assumir que ele fez, mas ele vai vir com aquelas frases. Me desculpa. Esse tempo eu ri tanto que eu te amo. Eu vou mudar. Isso tem um nome, tá, gente? Isso chama hovering, que é do inglês aspirar. Então ele puxa a vítima de volta para ele quando ele vê que ele está perdendo o espaço. Né? Eu costumo falar que a gente precisa falar muito a linguagem da vítima, de um jeito que ela entenda que ela precisa sair daquilo ali. Né? Minha sogra está aqui de prova. Eu peguei todos os artigos que eu podia sobre relacionamento abusivo e eu transformei aquilo tudo em coisa bíblica e falei assim, toma aqui, é teu. Vai entender, né? Vai toma entender. Aqui, é teu. Você saiu, você tá numa relação, você conseguiu sair. Você tem que ver que você precisa compreender o que aconteceu ali. Não vai inventar de entrar em outro sem se curar. Então, assim, para as amigas, né, que foi a pergunta, mostra para ela o benefício que é ser ela. Fala dela. Porque essa mulher ela já vem de um ambiente que ela não podia, né? Então, assim, vai trazer acolhimento. Não fica julgando ou questionando e nem enfatizando. Nossa, tanto você tá melhor assim, ó. Você tá melhor agora sem ele. Porque isso só vai deixar ela mais constrangida. E aí você tá ativando gatilhos, sabe? Que esse ex, ele só precisa que vocês empurram. E eu falo que o maior empurro é esse. Você vai falar pra pessoa que ela fez, que ela tá fazendo. Tá vendo? Por exemplo, tá vendo? Largou de você, já tá com outra lá. Na hora não, a mulher não ajuda. Sim, desculpa. Não só ela vai arranjar satisfação com o cara ou com a pessoa, mas ela vai sempre criar uma expectativa em cima de você. A gente não pode reforçar que ela fique longe da gente. Que a pessoa que está saindo do relacionamento abusivo, ela precisa realmente de uma mulher. Então você tem que estar disponível. E na maioria das vezes você não precisa dizer nada, você só precisa mostrar que você está ali. Que você vai estar ali, independente do que aconteça. Então você explica para ela, olha meu amor, isso tem nome. Como é que você entende, amiga? Você entende que isso faz mal para você? Você entende que isso te deixa triste? Colocando na balança, as coisas ruins pesam mais que as coisas boas, incluindo as qualidades dele ou o que você tem a perder. Não quero mais ficar do jeito que eu tô cansada de sempre estar preocupada, olhando pro chão. Não quero sair. Eu não sei, mas eu não consigo sair. Não, peraí. Você consegue. Vamos lá. O que a gente precisa? Precisa fazer uma lista de todas as coisas ruins que ele te fez? Vamos fazer essa lista. Ai, mas o que o pessoal vai falar de mim? Não tem ninguém pagando seus boletos. Não vamos se preocupar com o que os outros têm para falar. Ah, mas é minha religião. Não vamos se preocupar. A gente precisa salvar a sua integridade, porque eu acredito que em nenhuma instituição religiosa a gente quer que uma pessoa venha a ser assassinada.
Então, assim, não é propósito de Buda, não é propósito de Deus, não é propósito de nenhuma entidade. Ninguém quer que isso acabe, né? Com uma pessoa ou morta mesmo, ou com uma pessoa morta em vida. Porque a pessoa se perde nisso tudo. Então, ela fica sem vida. Então, assim, é reconstruir mesmo. É falar, estou aqui, se você precisar de ajuda, eu vou estar aqui. Você entende o que está acontecendo com você? Entendo. Então, onde a gente vai agora? Você quer ir na delegacia? Você quer pedir auxílio em algum lugar? É isso. Você não vai pregar para a pessoa, você não vai convencer, você não vai nem empoderar. Você vai entregar ferramentas para que a própria pessoa se empodere, para que ela saiba que ela tem esse poder de sair sozinha. Que ela não precisa ser a pessoa, porque na maioria das vezes é essa vítima que está pagando as contas da casa, é essa vítima que está levando tudo nas costas, porque o abusador, ó, não tá nem aí, não dá dinheiro nem para comprar shampoo. Ela que tem que se virar. Então, assim, seja ali, sabe? Seja ali porque você quer estar ali. E se você não aguenta o rojão, aí a gente entra num ponto muito importante. Se você não está aguentando a repetição, porque é muito repetitivo, a pessoa que está saindo do relacionamento abusivo, ela é muito repetitiva, porque ela está ruminando tudo aquilo que aconteceu com ela, ela não entende ainda. Então, se você não aguenta, você não assume essa responsabilidade, mas esteja ali presente, encaminha ela para algum atendimento psicológico, mostra algum perfil que vai ajudar, né? Tem várias páginas, né? Tem uma, inclusive, que eu sou voluntária, chama Abusivo, Foi Abusivo Porque, é uma página bem grande, tem atendimento de acolhimento. Então, assim, mostra que existem opções, porque também a pessoa que está saindo, ela acha que só tem duas opções. Ou é sim ou é não. Eu vou morrer sem ele ou eu vou morrer com ele. Não, você tem um leque de opções aí. E que você pode trabalhar muito bem. Né? Esse é o papel da pessoa que apoia, né? Da amiga, dos familiares. Né? A gente vai estar aqui e vamos te ajudar. O que você quer? Aí a gente muda, né? O que você precisa? Não. O que você quer? E usa as minhas 3 perguntinhas norteadoras. Eu não sei se eu falei pra você, mas é quem eu sou, o que eu quero e pra quem o que eu sirvo. Nessa, você vai descobrir o que você deixou passar. E aí você começa a se fortalecer, sabe? E você não precisa responder de uma vez toda. Você precisa responder aos poucos, né? Quem sou eu? Eu sou a Thaís. Eu sou a Amanda, eu sou a Vanessa, eu sou a Pamela, eu sou a Abigail, eu sou a Miriam, eu sou a Letícia. Essa sou eu. O que eu faço? Eu sou psicóloga, sou advogada, sou dona de casa, eu sou costureira, eu sou atendente de lanchonete. É isso que eu sou. Eu sou filha de alguém, eu sou isso também. E o que eu quero? Eu quero ter paz. Então, como a gente consegue ter paz? Eu quero ter uma roupa nova, porque ele não me deixa comprar. Como a gente vai chegar nessa roupa nova? Né? E para que eu sirvo? Bom, você serve para ser amada, você serve para ser amiga de alguém, você serve para muitas coisas nesse mundo e não vai ser um cara ou uma mulher que está querendo abusar de você que vai dizer para que você serve, sabe? Porque só você sabe. E eu acho que a gente terminou reflexiva, hein? Isso. Lindo, né, Thaís? Isso mesmo, Amanda, não é hora de julgar, né, mas sim de acolher. Então, acolhe, viu, gente, caso vocês conhecem alguém que está passando por essa situação. Se você se identificou, né, com esses perfis, que eu estou trazendo um pouco do meu, um pouco da Thaís, então fiquem alerta com você. Se dá esse cuidado, se acolhe. Se acolhe, então, poxa, eu não estou aguentando mais ver esse ciclo assim, eu acho que eu mereço, assim. Tem algo gritando aí dentro de você que você merece. Você está cansada. Você está cansado desse ciclo se repetir, dessas migalhas, né? Desse desespero quando se trata de relacionamento, quando se trata de amor. Então, assim, procure, gente, recursos, tá? Tem inúmeros recursos, tá? Um deles é, sim, a terapia, tá? Que eu tanto falo, que eu tanto amo, que eu tanto vou defender, tá? Mas eu sei que tem tudo. Tem vários. Tem coisa de graça, tá, gente? Tem muito conteúdo bacana. O meu investimento, quando eu falei dos novos passos, eu investi em terapia, investi em cursos online, bastante curso de autoconhecimento que eu não conhecia. Porque a Pamela que eu conheci era a Pamela abandonada pelos pais, que não tem sorte no amor. Essa era o mantra, era coisa minha. Era o eu.
Agora, essa Pâmela não existe mais, eu conheço outra versão. Primeiro que ela nem foi abandonada pelos pais. Olha o tanto de coisa que eu fui descobrindo sobre mim aos 27 anos. Quase que eu morri acreditando naquela versão. Não é? Eu também, Né? sou muito diferente, não. Olha aí. Então, assim, hoje é outra Pâmela, que tem um pai e uma mãe que tiveram umas histórias muito difíceis, mas muito guerreiros, sabe? Que fez de tudo pra me ter um cuidado comigo. Eu fui muito amada, assim, por eles. Olha aí minha mãezinha aí, ó, colocou verdade. Oi, mãe da Pâmela. Tá vendo? Que eu admiro pra caramba, tá? As histórias dos dois. Hoje eu sou uma menina bem resolvida com a menina, com a criança. Eu falei pra ela, deixa que agora é comigo, hoje é adulta que responde, tá? Hoje eu tô aqui como adulta, muito tempo era a minha criança gritando, berrando, né? Pedindo carinho, colo. Então, assim, hoje a Pâmela é psicóloga. Olha aí, gente, olha que transformação, olha tanto de coisa. Então, assim, é muita coisa bacana. Né? Então, assim, eu quero muito dividir essas histórias com vocês, porque eu quero que vocês também possam acreditar que isso seja real também, tá? E autoconhecimento realmente, né, Carol? Não tem preço, tá? Porque eu também pensava na parte financeira. Mas o que eu gastei para curar os indivíduos ali, nossa, muito mais. A quebrada de cara, de coração, de decepção. E crises de ansiedade, viu? Remédios para ansiedade, viu? Era muito, tá, gente? Então, assim, saiu muito mais caro. Muito mais. Tá? Então, vamos finalizar, né? Agora vamos para a prática, viu, gente? Porque teoria demais é só culpa. É só para gerar culpa. Eu sempre falo isso. A gente aprendeu que tá falando, mexeu comigo, mexeu com você aí, então bora ver o que eu posso fazer realmente na minha vida, como que seja, tá? Então é isso. Thaís, eu quero te agradecer muito, muito, Eu muito, que muito quero te agradecer. por aceitar participar, tá? Eu admiro muito você. Eu mal conheço a Thaís, gente, e ela, assim, a gente faz um curso. A Thaís é muito fera, participativa. Então, assim, ela contribui, ela ajuda, e ela me acolheu, viu? Porque é novos passos que eu tô dando. Esse é o novo, é muito novo pra mim também. É muito difícil. E você foi super bem nessa live, tá? Obrigada, viu? Tá Obrigada. maravilhoso. Não é muito diferente das histórias. É só falar. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui, que participou, que eu sei que tem muito carinho, que tá aqui por dedicação até a nós, né? E tem gente realmente que dividiu histórias aqui com a gente. Então, assim, é muito bacana, é muito sensível. E obrigado por confiar em nós, tá, gente? Só também agradeço, gente. Todo mundo, viu? Então, que fique todo mundo aí bem, muita paz, muita saúde, né? Saúde que a gente está precisando mesmo também, física e emocional, tá? E, por favor, gente, não desistam. Não desistam. Tem gente para ajudar. Tá? Tem jeito para tudo, tem jeito sim. Tem. Tá? Tem ferramenta, tem opção. Tem muito. Vamos juntas. Viu? Vamos